Se você é amigo ou amiga, assim como eu, gosta bastante de mangás, com certeza você já ouviu falar sobre o mais grande novo sucesso que foi lançado na revista Shonen Jump, que é o mangá de Tatsuki Fujimoto chamado Chainsaw Man. O quadrinho possui apenas 97 capítulos e já teve a sua primeira parte da história finalizada, que é bem boa por sinal. E um dos motivos que torna essa obra bastante legal é o fato da existência da personagem Makima, que é sem dúvidas uma das melhores de toda a série. E por ela ter um grande destaque na história do mangá, eu decidi fazer este vídeo para contar toda a trajetória da Makima até o último capítulo da primeira parte da trama. E só avisando que para quem não leu a primeira parte do mangá de Chainsaw Man inteira, eu recomendo você sair desse vídeo, pois os spoilers que você irá pegar são muito fortes e pode estragar sua experiência de leitura. No entanto, se você gosta de levar spoiler e não liga muito para isso, fica comigo até o final desse vídeo e confira aqui tudo sobre essa belíssima personagem chamada Makima, conhecida também como o Demônio Controle. Meu nome é Jordan William e sejam bem-vindos ao canal Tudo de Nerd. Bora começar essa bagaça. Para contarmos a trajetória completa da Makima, temos que antes começar comentando sobre a primeira aparição que a personagem teve na história, que já foi logo no início da obra, no momento em que ela se dirigia a matar o demônio zumbi. Quando Makima chega no local em que o espírito maligno se encontrava, ela percebe que alguém já tinha feito seu trabalho, e o indivíduo que havia acabado com o demônio era o nosso protagonista, Denji. Ao ver toda a proeza que o jovem tinha feito, Makima começa a ter um certo interesse pelo poder do garoto, o que fez com que ela apresentasse uma proposta pra lá de tentadora pro rapaz, que era viver como um bichinho de estimação dela ou ser morto naquele momento. Denji, vendo que haveria comida no contrato, aceita sem reclamações ser subordinado da mesma. Com isso, os dois acabam se tornando parceiros um do outro, pelo menos na cabeça do Denji. Já a da Makima era mais uma relação de domínio dela em cima do protagonista, com interesse por trás, que era o poder da motosserra do jovem. A personagem, após ter feito o trato com o Denji, ingressa mesmo na segurança pública para trabalhar como caçador de demônios na Divisão 4, que era o esquadrão mais louco dos Devil Hunters, pelo fato dele ser composto em sua maioria por demônios e possessos. Lá, Makima lhe apresenta seus parceiros de serviço, que era o humano Aki Haikawa e a possessa Power. E depois de os três estarem reunidos, eles conseguem derrotar dois inimigos pra lá de fortíssimos, o que faz com que Denji ganhasse como prêmio tocar nos peitos da Power, o que já era um sonho realizado para o nosso protagonista. No entanto, o mesmo acaba não curtindo muito a experiência, o que deixou o jovem bastante abatido. Makima, ao observar o semblante do rapaz, pergunta para ele qual era o seu problema, e após a mesma ter ouvido tudo, ela o manipula a tentar matar o demônio pistola, com a promessa de que se ele realizasse isso, ela lhe concederia qualquer desejo que o mesmo ansiava cumprir. Denji, ao ouvir a proposta da jovem, decide correr o risco. Com isso, os dois mais uma vez firmam um contrato entre si. E enquanto Denji ia atrás do demônio pistola, Makima, que tinha realizado uma viagem de serviço, era alvejada a tiros pelos seguidores do Gun Devil, o que fez com que a personagem parecesse estar morta. No entanto, a mesma, momentos depois, levanta como se nada tivesse acontecido e acaba matando todos os que haviam atacado ela. E logo após essa cena, vemos pela primeira vez Makima usar boa parte de seu poder, que é bem macabro por sinal, na qual ela tem a capacidade de matar qualquer indivíduo que a mesma saiba o nome em troca de outra pessoa. E uma coisa bem louca dessa habilidade é que ela pode ser realizada em uma distância bem longa, podendo assim Makima matar qualquer humano independente da sua distância. E foi com esse poder que a jovem matou sem dó nem compaixão vários oponentes no arco do Homem Katana. E logo após esses acontecimentos, Makima resolve deixar os jovens Denji e Power a cuidados do caçador de demônios mais fortes da primeira divisão, para eles passarem por uma fase de treinamento. E depois desses acontecimentos, Makima só vai aparecer com mais destaque na história lá pro fim do arco da Menina Bomba. E mesmo a jovem participando pouco dessa saga, ela foi de grande importância para essa parte da história, pois foi a mesma que finalizou esse arco, matando a pobre da Reze. E logo em seguida a esse evento, começa a saga dos assassinos internacionais, que tinham como objetivo principal tirar o Denji das mãos da Makima, por eles acharem que a jovem era uma grande ameaça para a humanidade com Chainsaw Man em suas mãos.
irmãos. E nesse arco, a personagem só vai ter mais ênfase na trama lá no clímax dele, onde a mesma acaba indo para o inferno por meio da Prince para resgatar seus companheiros que lá estavam. Chegando no local, a jovem acaba entrando em um combate com o demônio das trevas, no qual a mesma, pela primeira vez, é vista passando por várias dificuldades para lutar contra um espírito. No fim, Makima acaba tendo que fugir de lá para não ser morta pelo inimigo, e ela consegue isso através de um contrato que a mesma fez com o próprio demônio das trevas. Chegando no mundo terreno, Makima pede para que Denji derrotasse o Papai Noel, pois a mesma era incapaz disso. E assim que o protagonista consegue cumprir sua missão, a personagem ressurge e acaba matando sem dó e nem piedade a Quanks e as suas meninas, que já estavam rendidas. E assim, a mesma mais uma vez finaliza mais um arco da história de Chainsaw Man. E com o fim deste, damos início ao do Demônio Pistola, que já começa com a Makima revelando ao Aki, Denji e a Power que o Gun Devil já tinha sido capturado e dividido para várias nações. E depois dela ter dito isso aos garotos, é mostrado uma cena onde o presidente dos Estados Unidos, que tinha em sua posse 20% do demônio, resolve fazer um contrato com o Pistola, na qual o mesmo ofereceria 1 ano de toda a população americana em troca da vida da Makima, que àquela altura já representava um grande risco para a humanidade. O Demônio Pistola, é claro, aceita o contrato, e com isso a Makima e o Espírito Maligno travaram um combate pra lá de intenso, que acabou não sendo mostrado por completo no mangá, mas que teve como vencedora a personagem Makima. No entanto, o Gun Devil não foi derrotado por inteiro pela moça, isso porque o mesmo resolveu se apropriar do corpo do Aki, que estava sob controle da Makima. E depois de ele ter feito isso, o demônio, que agora era um processo, decidiu invadir a casa do Denji para matá-lo. Porém, o protagonista acaba saindo vencedor do duelo, o que deixa o mesmo bastante confuso e triste por ele ter matado o corpo do Aki. E é a partir desse momento que a obra toma um rumo bem louco na sua história, pois foi por causa desses acontecimentos que Denji resolveu se abrir para Makima, no qual ele diz no seu desabafo que o mesmo não se importava de tomar suas próprias decisões, preferindo ele que alguém fizesse isso no seu lugar, assim como um dono trata seu bichinho de estimação. E após ele ter dito isso para ela, o jovem pede para que o mesmo fosse o seu cachorro. Makima, ouvindo isso, aceita tranquilamente o acordo e avisa a Denji que os seus cães têm que obedecê-la completamente. Denji, não ligando para as consequências que isso poderia dar, concorda com o trato. Dessa forma, Makima ordena o protagonista para que o mesmo abrisse a porta de seu apartamento, pois a Power, que havia sido convidada pela mesma a visitar sua casa, estava esperando na frente. No entanto, antes de Denji ter abrido a porta, Makima lhe avisa que ela iria matar a Power. O protagonista, claro, cego da situação, não acredita muito na personagem. Porém, para a infelicidade de muitos fãs da série, Makima, sem um pingo de compaixão, destrói a pobre da Power, com um único ataque, lhe deixando somente as pernas e a cabeça no chão. E após ela ter feito isso com a garota, a mesma, para deixar ainda mais putos os fãs do mangá, decide revelar a Denji que ela havia dado felicidade e amigos para ele somente para arrancá-los depois, com a justificativa que o jovem não merecia perdão por todas as coisas horríveis que o mesmo tinha feito no passado. No entanto, o real motivo da Makima ter feito isso tudo com o garoto era para o mesmo despertar o Chainsaw Man, pois ela, segundo as suas palavras, almejava como objetivo usar o demônio para criar um mundo melhor. Entretanto, para isso era necessário que a personagem derrotasse o espírito maligno, já que a jovem só pode controlar alguém caso ela se sinta superior ao indivíduo que ela for dominar. E como a vitória em cima do Chainsaw Man, é de certo que ela se sentiria acima do demônio. No dia seguinte da conversa dela com Denji, um esquadrão que era responsável por matar a jovem decide realizar uma emboscada para deter a moça. E o plano que eles usaram para isso foram sacrificar suas próprias vidas a fim de realizar um contrato com o demônio do inferno para levar a personagem para lá. E eles até conseguem fazer isso. No entanto, Denji, que naquele momento estava possuído pelo poder da Makima e do Chainsaw Man, acaba salvando a jovem e destruindo assim facilmente o demônio que eles haviam invocado. Makima, vendo tudo isso, decide ameaçar o Homem Motosserra com seus poderes a fim de chamá-lo para um combate. O demônio acaba aceitando, e com isso os dois seres malignos travaram uma batalha pra lá de intensa na região, na qual a Makima acabou saindo como vencedora do duelo, pelo fato do Chainsaw Man ser amado por muitos fãs, o que não é nenhuma vantagem para um demônio, pois quanto mais os humanos o temem, mais poderosos eles são.
E quando a Makima estava prestes a dominar o espírito, a Power, que ainda estava viva dentro do corpo de Denji, resolve aparecer no meio da briga. No entanto, vendo que ela não podia bater de frente com a Makima, a mesma resolveu fugir carregando o corpo ferido do Chainsaw Man, o que fez com que a personagem junto do protagonista conseguisse fugir da presença do demônio controle, o que deu tempo do Denji finalmente recobrar sua consciência para investir mais um ataque na Makima. Porém, agora o protagonista estaria bem mais fraco do que quando ele estava dominado pelo Chainsaw Man. E isso, lógico, fez com que Denji apanhasse feio do demônio controle. Porém, isso só era uma estratégia do protagonista, pois com quem a Makima realmente estava lutando era o Pochita, enquanto Denji se encontrava escondido esperando a jovem dar uma brecha. E quando isso aconteceu, o protagonista, em um ataque surpresa, cortou o corpo da personagem até que a mesma ficasse impossibilitada de lutar. E depois comeu a moça literalmente para que assim a Makima não ressurgisse novamente. E isso tudo aconteceu graças a um plano de Denji que tinha como base uma teoria dele na qual a personagem reconhecia as pessoas apenas pelo cheiro, e que ela só guardava os cheiros daquele da qual ela se importava. E como o jovem àquela altura já acreditava que a mesma não ligava muito para ele, o garoto decidiu usar isso como base de sua estratégia, o que acabou dando muito certo, pois a Makima só perdeu por não ter notado o cheiro do Denji, o que mostra que a personagem desde o início da obra só se importava com o que tinha dentro do garoto, que era o poder do Chainsaw Man. Porém, a história da Makima não acaba por aqui, pois por causa dela ter sido devorada pelo Denji, a mesma acabou se reencarnando no corpo de uma criança, chamada Nayuta, que agora está a cuidados do protagonista. E só saberemos mais sobre essa reencarnação do Demônio Controle lá para a segunda parte do mangá de Chainsaw Man. E assim, galera, chega ao fim a primeira parte da história do Demônio Controle. Porém, antes de você fechar esse vídeo, eu quero fazer duas perguntas para você. A primeira que eu quero saber é se você quer mais vídeos sobre Chainsaw Man. Se você quiser, deixa aí nos comentários. E a segunda é se você gosta ou não da Makima. Se você ama, odeia, deixa aí nos comentários. E também outra coisa que eu gostaria de falar é que eu quero agradecer vocês por termos finalmente chegado à marca de 1K aqui no YouTube. Eu só tenho a agradecer e fico até sem palavras. E muito obrigado. Não use drogas e até o próximo vídeo e fui.